Olá, minhas amigas e meus amigos do estudo bíblico Apocalipse de João. Paz e bem. Nós também chamamos de teologia bíblica popular. Então, este vídeo aqui é o segundo dos nossos encontros, que vai aturar 1 ano e meio e vai ser continuando ainda a história do Apocalipse. Então, o primeiro encontro foi uma visão geral e hoje nós vamos entrar um pouquinho na visão geral da história do Apocalipse. E agora nós vamos entrar então na visão geral do conteúdo do Apocalipse. O encontro passado, o vídeo passado, nós vimos que Apocalipse significa revelação. E aqui tem toda uma história por trás até chegar lá. Eu tenho um gráfico aqui, talvez eu consiga mostrar aqui para vocês, né? Que aqui está mais claro agora. Então começa lá em cima lá. A vida, o fato, né? Jesus que vai fazendo história, do ano 30 ao ano 33. Depois, o segundo passo, que é a segunda etapa, é a transmissão oral, que foi as comunidades que foi contando e fazendo memória dessa linda história desse Jesus. Apareceu Paulo, os pobres, os ricos da mesma comunidade. A terceira etapa, então, vai ser o processo da escrita, que começa com o Evangelho de Marcos e vai até no ano 100, 117 depois de Cristo. Claro que antes tem a carta de Paulo, né, que foi do ano 51 ao 58, mas ele não falou nada da história de Jesus, é o Jesus após a ressurreição. E depois da quarta etapa, o Evangelho de aqui Mateus e Marcos, que é a terceira etapa, e a quarta etapa, o Evangelho de Lucas, do ano 80, 90 depois de Cristo, e a quinta etapa, então, é o Apocalipse de João, que está lá mais ou menos no ano 95 e o ano 100, depois de Cristo. Nessa visão geral, a gente viu que para entender o livro do Apocalipse, nós temos que conhecer esse Jesus, que começou fazendo história lá no ano 30 e faz história até hoje. É o Jesus da história e o Cristo da fé. E esse exemplo de Jesus, eu já falei lá, está no Lucas 24, do 13 ao 35, que é olhar a realidade. A partir da realidade, nós vamos até a Bíblia para ver o que a Bíblia fala dessa realidade, mas tudo junto com a comunidade. Então, para quem não viu o vídeo passado, é o Lucas 24, do 13 ao 35. Do 13 até o 24, ele fala da realidade, que são os versículos. Versículo 25 a 27, ele fala da Bíblia. E de 28 ao 35 é a comunidade. Então é esse exemplo de Jesus que vai fazendo história, né? Bom, e além desse Jesus que vai fazendo história, daí nós terminamos aquele dia, então, com uma introdução ao primeiro bloco. Então agora nós vamos começar daqui. Então o Apocalipse de João tem 5 blocos. O primeiro bloco é o capítulo 1, que vai explicar o que é revelação. Revelação para quem? Revelação de quem? Revelação do quê? Então tudo a gente vai aprofundar no próximo encontro, né? Vamos entrar no conteúdo. Agora, por exemplo, nós estamos só na história. Bom, e o capítulo 1 vai falar também quem escreveu o livro do Apocalipse, que é o João, está lá no versículo 9, e também que ele era o João que estava preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. A gente vai aprofundar tudo isso no próximo vídeo que vocês vão assistir, vão participar, que a gente vai entrar nesse conteúdo. Muito bem, a gente vai aprender também o que é a Trindade Santa nesse livro do Apocalipse. E ele vai começar a falar aqui já então, para quem que João escreveu o livro do Apocalipse, que ele escreveu então para 7 igrejas que estão na Ásia Menor.
é 7 igrejas, ele escreveu 7 cartas. E tem aqui no mapa da Bíblia, tem todo essas cidades, né? Qual ele escreveu. Né? Daqui a pouco a gente vai ver todinho isso aí. O segundo bloco vai falar das cartas. O terceiro bloco vai falar então do novo Êxodo, que é o capítulo de 4 a 11. E depois o quarto bloco vai falar da grande luta entre o bem e o mal, que é o capítulo 12 até o capítulo 20, versículo 15. Depois vem o quinto bloco, que é o sonho de Deus. E também já foi colocado, né, também neste texto alguns elementos que é um livro cheio de símbolos, né? Hoje a nossa linguagem também é simbólica. A gente fala choveu na minha horta, colocaram minhoca na minha cabeça, alguém pendurou a chuteira, pendurou a chuteira. Então, bastante símbolo a gente usa hoje, né? Eu fiquei com a cara no chão, fiquei com a cara no chão, eu fiquei com o coração na mão. São tudo símbolos que a gente vai entender no decorrer dos tempos, né? E está tudo aqui no livro do Apocalipse. O símbolo tem mais ou menos, eu olhei aqui 117 símbolos, mas tem símbolo que eles membram em 3, 4. Então vai dar muito símbolo, mas a gente vai escrever tudo por escrito para vocês. A gente está colocando aqui também no grupo lá do Apocalipse João. Quando eu falo grupo, é o grupo do WhatsApp. E quem quiser entrar lá ainda, tem vaga ainda, tá? Mas vocês têm que, não deve, né? Mandar para mim no meu particular, certo? O meu número, eu já falei, mas posso falar de novo, então, fazer um parênteses aqui agora do meu número, para vocês entrar lá, que eu estou mandando material lá, certo? Por escrito, textos, que eu copio aqui do Word, do meu computador, mando para lá, é facinho de ler, tá? Então, para quem quiser ainda também, quem não viu ainda, que não sabe o meu WhatsApp, você manda lá pedindo que quer entrar no grupo, que quer participar do grupo, mas você se identifica da onde você é, quem você é, que é para mim poder saber com quem que a gente está conversando, não é verdade? Isso é muito importante. O meu WhatsApp, então, ele é 11 9 7 1 8 9 5 7 4 6. Então vocês manda lá para mim que nós temos eu e o Fred, que somos coordenadores do grupo, e a gente adiciona vocês lá. Aí a gente vai falar então aqui, vamos começar aqui já. Então já tem uma explicação aqui de todos os símbolos, qual o símbolo que fala lá, mas a gente já escreveu aqui para você então o símbolo das cores. O que significa então as cores? Você vai ver lá. Muito bem, continuando então, vamos então para o primeiro bloco. O primeiro bloco, aqui então, o João vai falar então do capítulo 1. Capítulo 1 é o primeiro bloco. Então, eu vou até pegar aqui a Bíblia, está no capítulo 1, e ele é pequeno, o capítulo 1, ele vai de 1 a 20, vai de 1 a 20. E aqui vai dar para a gente aprofundar ele no próximo encontro, a gente vai ficar só nele, vai ser uns 2 encontros nele, para a gente entender direitinho os símbolos e o que ele quer dizer com tudo isso. É o capítulo 1, de 1 a 20, os versículos. Eu vou escrever e vou colocar lá no grupo para quando chegar no dia do nosso próximo encontro, que vai ser agora a primeira quarta-feira de setembro, que vai ser dia 2. Então é sempre a primeira quarta-feira e a terceira quarta-feira. E é ao vivo. Então é online, para quem puder participar lá. Quem não puder participar, está trabalhando, tem dificuldade com a internet, então vai um vídeo, que nem nesse caso agora é o segundo vídeo que eu estou mandando. E o texto também está tudo lá no grupo.
Então ele fala aqui, ó, revelação de Jesus Cristo a comunicou a Jesus para que ele mostre a seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Deus a tornou conhecida através de seu anjo, enviado a seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo em tudo que viu. Feliz quem lê e aqueles que escutam a palavra desta profecia e que guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Bem, aí a gente vai conversar aqui, né? Revelação de quê? Então, a gente vai aprofundar mais, mas de imediato aqui, que é uma visão geral no encontro de hoje, é a revelação do projeto de Deus. Aí o que é projeto de Deus? O projeto que Jesus veio ensinar aqui para nós. Como a gente deve ver esse projeto? Então, mas revelou para quem? Deus revelou a Jesus, Jesus revelou ao anjo, e o anjo revelou ao João, e João escreveu. Então aqui já começa, ele fala assim, olha, para a gente retomar aqui, logo no versículo 1, Deus comunicou a Jesus para que ele mostre a seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Devem. Não deu para entender? Não é que vai acontecer, devem acontecer. E vai aparecer esse verbo sempre assim, né? Que não é que vai, mas devem acontecer. Porque tem muita gente que lê o Apocalipse e diz, é o fim do mundo. O mundo vai acabar. Mas que mundo que é esse que está falando? Porque mundo tem muitas ideias de mundo. Outro lê o Apocalipse como já está escrito, pré-escrito lá. Tudo que está na Bíblia vai acontecer. Mas será? Mas Jesus falou que a gente pode mudar pelo que a gente conhece de Jesus. E outros falam assim, são comunidades perseguidas do fim dos tempos. E então a gente vai ler nessa perspectiva. São comunidades que estão passando por grandes dificuldades. Comunidades que lê a Bíblia para conhecer Deus, conhecer Jesus, para poder passar por essas dificuldades. E daí ele vai falar aqui, olha lá, João escreve as 7 igrejas que estão na Ásia, que vocês tenham a graça, a paz da parte daquele que é, que era e que vem. Ó, aquele que era, que é e que vem. Quem que? Pai, Filho, Espírito Santo. Que era, quer dizer, é o Pai lá do Antigo Testamento, o Deus Yahvé. O que é Jesus que estão vivendo agora, nessa época? Jesus foi assassinado no ano 33, eles estão no ano 100, as dificuldades são grandes, muitas coisas aconteceram. E aquele que vem, Jesus falou, eu vou, mas vocês vão ficar com o Espírito Santo. Essa trindade, que são 3 pessoas distintas, mas unidas no mesmo amor e na mesma gratuidade. Esse é o projeto de Jesus. Aí ele fala aqui, continuando aqui, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono dele, e da parte de Jesus Cristo, testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dos mortos. Então, presta atenção aqui, 7 espíritos. Para quem não sabe ainda, o número 7 no livro do Apocalipse, em toda a Bíblia, significa perfeição. Depois a gente vai aprofundar direitinho. O número 7 é perfeição. E o número 6 é imperfeição. Por isso que João escreve, todo o livro do Apocalipse é 7. Na Bíblia como geral também, né? Mas João escreve, então, 7 cartas para 7 igrejas, né? 7 espíritos, 7 candelabros, 7 trombetas, tudo é 7 no livro do Apocalipse, né? E quando ele escreve os 7 selos, ele vai abrindo, cada selo que ele abre é uma parte da história. Ele abre 6, quando ele abre o 7 não tem nada. Por quê? Porque nós estamos buscando a perfeição e nós não chegamos ao 7 ainda. 7 é ser santo. Lá no livro do Levítico, diz assim, sejam santos,
como o Pai de vocês é santo. Vamos sempre buscar a santidade. Bom, depois ele fala aqui, no que eu já tinha falado para vocês, lá no versículo 9, lá, eu, João, irmão e companheiro de vocês da tribulação e na realeza e na perseverança em Jesus, eu estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele foi tirado do meio da comunidade, do meio da comunidade, da vida que ele vivia, e foi levado lá para a ilha de Patmos. Daí a gente vai pegar na quarta-feira, mostrar o mapa para vocês, aonde é que está a ilha de Patmos, que está lá perto da Ásia Menor. É como se fosse aqui no Brasil, que o pessoal pegava os escravos rebeldes, os criminosos, e mandava para a Ilha Grande, ou para outras ilhas que tem aqui em Santos também, entendeu? Não tinha para onde escapar. Ficava lá, mordia de cobra, mordia de aranha, e ficava lá até morrer. Isso é o Brasil, e isso também foi lá na época de Jesus. Bem, no segundo bloco, estamos numa visão geral, vou mandar um pouco rápido, que já é 16 minutos. O João escreve 7 cartas para as 7 igrejas. E as 7 cartas, ela tem um esquema literário. Então, todas as cartas, ele vai dizer assim, olha, ele vai dizer assim, ó, esquema literário, ao anjo. Então, ao anjo que ele, estou mandando para você todas as cartas, olha lá, ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja de Pérgamo. Então, sempre a carta é endereçada ao anjo, que é o destinatário. Assim diz, é o remetente. É tudo igualzinho, assim diz, é o remetente. Conheço, é o conteúdo. Positivo, descreve qualidade. Negativo, descreve os pontos negativos. E quem tem ouvido, que ouça. E todas elas têm um aviso final, ao vencedor, que é uma promessa. Então aqui, depois nós vamos aprofundar direitinho, essas 7 cartas, que é escrevido para 7 igrejas, 7, então é perfeição. Não significa que seja 7, pode ser muito mais, né? Muito mais do que isso. Que nem a questão do número 12. O número 12 significa totalidade. São todo mundo que está lá, é a totalidade, então, desse assunto, né? 12. Muito bem, aí depois a gente vai ver que tem cartas aqui que tem positivo e negativo, e tem carta que não tem nada de positivo. E tem carta que não tem nada de negativo. Aí a gente vai aprofundar para vocês certinho. Muito bem, caminhando mais um pouquinho, então, né, vamos para o terceiro bloco. O terceiro bloco, então, vai falar do novo Êxodo, que é o capítulo 4, capítulo 4, versículo 1 até o 11, 19. Tudo essa caminhada aqui vai falar, então, do novo Êxodo. O capítulo 4 vai falar, então, que João saiu da terra e foi para o céu. Ele vai, lá de cima, ele vai olhar como que está a terra. Olha só o capítulo 4, como é que ele começa com o versículo 1. Depois disso, eu, João, tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que parecia uma trombeta, falava comigo e disse: suba até aqui, eu vou lhe mostrar as coisas que devem acontecer. Não é que vai acontecer, devem. Depende de nós mudar, né? Então, o João subiu até o céu. Aqui na visão do livro do Apocalipse, subiu até o céu. E chegando lá, vocês viram que lá no capítulo 1 parece o trono, né? Trono de Deus. E aqui também vai aparecer o trono. Quando chega lá, ele vê um trono, mas ele não consegue ver Deus. É o trono, ele vê gente lá fazendo orações, celebração em volta do trono. O que significa o trono aqui? O que significa subir até o céu? Trono aqui significa contraposição. Quem está sentado no trono? É o rei, é o imperador. Agora, quem está sentado no trono é Deus.
Mas ele não conseguiu ver. Ele viu pedra, ele viu coisas bonitas, mas ele não conseguiu ver. Então, capítulo 4 é a visão do trono. Mas acontece que no capítulo 5 ele viu. O capítulo 5 é a abertura do selo. Aí apresentaram, ele estava lá no céu, apresentaram para ele um livro. Ele pegou o livro para ler, mas não conseguia abrir, porque o livro estava todo lacrado. E ele chorava muito, ele diz aqui o texto, capítulo 5. Então, aqui é a visão do Cordeiro. Aí ele não conseguia, não é digno de abrir o livro. Só que alguém falou para ele que ele ia abrir o livro, que é olha, ele vai dizer assim, quer ver? Eu até vou ler aqui para vocês o versículo 5. Antes ele chorava muito, versículo 4, porque ele não conseguia entender, não conseguia abrir o livro. Ela chorava muito, versículo 4 do capítulo 5, porque ninguém foi considerado digno de abrir ou de olhar para ele. Mas um dos anciãos me disse, não chore. O leão da tribo de Judá, o ramo de Davi, venceu. Ele é digno de abrir o livro e seu selo. Aqui tudo simbologia. Leão da tribo de Judá, o ramo de Davi venceu. Quem que é o leão da tribo de Judá, o ramo de Davi? É uma linguagem simbólica, Jesus. Jesus, diz a Bíblia, que é descendente de Davi. E ele nasceu em Judá, em Belém, é um ramo. Aí ele diz que daí ele conseguiu ver. Aqui ele consegue ver Jesus. Olha que interessante. No capítulo 5 ele consegue ver Jesus, olha lá. Versículo 6. Eu vi no meio do trono com os 4 viventes e os anciãos um cordeiro. Ele estava de pé, como se tivesse sido imolado, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O dragão também tem 10 cabeças, né? E 7 chifres. Aqui o cordeiro também tem. É para mostrar, então, não tenham medo. Já que tem os poderosos do mundo, nós temos Deus. E o reino de Deus é diferente do reino do mundo. É isso que ele quer dizer. E aqui ele vê, então, o cordeiro, que é Jesus. O capítulo 6 até o 8:1 é a abertura dos 7 selos, que eu falei para vocês. João vai abrir 7 selos, capítulo 6 até o capítulo 8, versículo 1, e o 7 não tem nada. Nós vamos aprofundar tudo esse com o tempo para nós entender. Não adianta ir com muita sede ao pote, que vai quebrar o pote, não é verdade? Aí, quando ele abre lá o 7º selo, não tem nada, aí aparece a visão, então, das 7 trombetas. Vai continuando os 7 selos ainda, certo? E vai até o capítulo 11, versículo 19. Daí vem a grande festa. Então, aqui é a grande importância de nós conhecer, então, um por um desses detalhes. Por isso que vamos estudar aqui para vocês que topam, vamos estudar, então, durante 1 ano e meio. Todas as quarta-feiras, só dezembro e janeiro que não, né? Mas apesar que nós estamos tem alguns aí que já estão de férias o ano inteiro, né? Principalmente os professores, né? Que nem nós, não tem mais aula, né? Então, mas tudo bem, vamos ver se o pessoal topar dezembro também fazer 2 encontros, aí vai. Se não topar, né? Para e volta em fevereiro. Mas dezembro deve fazer 2 encontros, vocês que mandam, tá? Eu estou aqui para trabalhar, né? Nós estamos aqui para trabalhar. Muito bem, vamos para o 4º bloco, então. O 4º bloco é o capítulo 12. Até o capítulo 20, versículo 15. Aqui vai falar a grande luta entre o bem e o mal, que começou lá no livro do Gênesis, capítulo 3. Só para vocês entenderem, eu fiz um parênteses que eu tinha esquecido de falar. Lá no capítulo, no Apocalipse, é como se fosse um funil. Vocês sabem o que é funil, né? Acho que a maioria conhece. Aqui eu tenho uma garrafa de água aqui, eu coloco o funil aqui para despejar o leite, né? Ou para despejar o vinho, para não derramar. Então, o livro do Apocalipse
é como se fosse um funil. Ele pega toda a história da salvação, começado lá desde o Gênesis, e desboca tudo ali. O autor do livro do Apocalipse é muito bom. Ele se sentia em casa na Bíblia. Ele é como se estivesse aqui, conhecer a casa por detalhes. E ele conhece tudo, ele fala tudo. Ele tem mesmo realmente no coração o projeto de Deus. E aqui vai falar do bem e do mal. Só no capítulo 12, meus queridos e minhas queridas, o dragão que vai aparecer aqui é derrotado 4 vezes. Lá no Gênesis, capítulo 3, versículo 16 e 17, também mostra a derrota do mal, que é a mulher que pisa na cabeça da serpente. A serpente é o mal. A serpente pode chegar até o calcanhar, mas nós podemos pisar na cabeça dela. Por quê? Porque nós podemos derrotar o mal com a ajuda de Deus. E aqui no livro do Apocalipse, então, aparece 4 vezes a derrota do mal. Primeira derrota do mal aqui, no capítulo 12, é o versículo 5 e 6. O ladrão é derrotado por Jesus, capítulo 12. Depois, o dragão é derrotado por Miguel e seus anjos, versículo 8 e 9. A segunda derrota do dragão. Depois o dragão é derrotado pelos padres, leigos e leigas, todos que morreram por causa do projeto de Deus. É o versículo 11 do capítulo 12. E depois, por último, o dragão é derrotado de novo no capítulo 12, que eu estou falando, versículo 15 e 16. Aquilo é derrotado pela terra. Ele vomita água para matar a mulher afogada, mas a terra abre a boca, a água entra e a mulher se escapa. Olha que bonito, né? É a importância aqui do livro do Apocalipse. Mas, no finalzinho, diz assim: o dragão continuou de pé na praia. O dragão está aqui. Está aqui. E quem que é o dragão? Não tem segredo. Versículo 9. Eu vou ler para vocês. Diz assim, ó. 12, 9. Vai falar de... Então, foi expulso o grande dragão, que é a antiga serpente, o chamado Diabo e o Satanás. É ele que engana todos os habitantes da terra. Quer dizer, aqui não tem segredo. O grande mal aqui foi destruído. Quer dizer, mas ele continua por aqui. Agora, depende de nós. Capítulo 13, então, vai falar da besta, das 2 bestas. Né? E vai falar também do que quem não tiver o número da besta, né? Nem o número, ele não pode, o número e a marca da besta na fronte e o número na mão, não pode comprar, não pode vender e não pode viver. E o número da besta é 666. Aí o Carlos Mestre, que não é eu estou com o livro dele aqui, ó, é o livro que nós vamos acompanhar, é o livro da Apocalipse, né? É o livro da esperança, da coragem e da alegria. E ele calculou o número da besta, que é 666. Aqui fala, o número dele é 666. Quem foi esperto, né? Que procura saber o que é. E ele descobriu quem que é, né? Vamos ver também. Muito bem, já estamos caminhando mais um pouquinho, porque aqui a gente vai ter uma visão geral dos blocos, né? Então, do 4º bloco, nós já vamos então para o 5º bloco, para não demorar muito, né? O vídeo não pode passar de 30, 35 minutos, senão ninguém aguenta. Vai falar do sonho de Deus. Depois de toda essa tragédia, de todos esses problemas, no final termina bonito, pessoal. É o sonho de Deus. Todo mundo tem um sonho, não tem? É o capítulo 21 até o 21, versículo 1 até o 22, 5. Aqui vai falar da grande proposta do reino de Deus. É isso que nós precisamos aprender, o reino de Deus. Quando a gente aprende o que é o reino de Deus, que Deus, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, que é o próprio Jesus, é tudo,
Deus é um só, é uma harmonia. Quando a gente aprende tudo isso, que Ele é o Deus da vida, a gente deixa de ser enganado. A gente para de brigar à toa, a gente fica mais calmo, não precisa brigar por política, se tem suas convicções políticas, tenha, não se preocupe, fica brigando, não, certo? Conversa com o coração aberto, quando alguém quer passar por cima de você, você não briga, sai fora. Eu até recebi aqui uma frase que diz assim, ó, eu não vou ficar brigando por corridas de ratos, porque eu não sou rato. Então, tenha suas convicções, vota direitinho, tudo é muito importante, mas discutir não leva a nada, a gente pode conversar, né? Então, é o grande sonho de Deus. Todo mundo tem um sonho. Quando a gente é pequeno, quando você crescer, você quer ser o quê? Eu quero ser isso, quero ser aquilo. Mas para a gente ser isso ou ser aquilo, tem que correr atrás. E nem todos têm a mesma oportunidade também. Tem tudo isso também, né? Então, o sonho de ter uma casa própria, de ter um carrinho, de estudar, de ter uma família, uma esposa, um marido, filhos. Jesus também teve esse sonho. E ele passou aqui por essa terra pregando esse sonho, o sonho do amor, o sonho da misericórdia, o sonho da partilha, e também lutou por uma política justa, né? Então seria a busca da misericórdia, a busca de viver em comum, né? A partilha do pão, a partilha da água, a partilha da vida. Nasceu pobre, viveu pobre e morreu miserável numa cruz. E aquele tempo quem morria na cruz era, lá segundo o livro do Deuteronômio, né? Capítulo 22, versículo de 3, era maldito quem morria na cruz. E Jesus teve esse sonho, como todos nós temos sonho, e esse sonho é colocado aqui agora, no livro do Apocalipse. E eu vou ler para vocês o capítulo 22, versículo de 1 a 5, para vocês verem que lindo é. Claro, né, vamos aprofundar tudo isso aqui, vai quando eu começar a estudar, o aprofundamento desse quinto bloco, que é o sonho do povo de Deus, e é também o sonho de Deus. E é meu sonho também, e acho que é o sonho de muitos de vocês que querem estudar a Bíblia a partir da vida, é verdade? Então, vamos ler para nós aqui o capítulo 22, de 1 a 5. O anjo me mostrou um rio de água viva, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um lado e do outro do rio, estão plantadas árvores da vida, que dão fruto 12 vezes por ano. Todo mês elas frutificam, e as folhas das árvores servem para curar as feridas das nações. Nunca mais haverá qualquer tipo de maldição. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e seus servos lhe prestarão culto. Verão a sua face, e o seu nome está nas frontes deles. Não haverá mais noite, ninguém mais terá necessidade da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor vai brilhar para sempre, e eles reinarão para sempre. Amém. Olha que coisa linda. Lá no livro do capítulo 2 do Gênesis, diz que Jesus plantou um jardim e criou o homem e a mulher e colocou no jardim. E o jardim plantou árvores da vida, árvores de frutas. Você pode comer de tudo quanto é frutas, menos uma, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas foi justa esta que o ser humano quis comer. Está no capítulo 3 do Gênesis. E daí o negócio descambou tudo, né? E até hoje nós estamos querendo comer dessa árvore que não pode, né? Até hoje. Aí basearam isso com o sexo, basearam. Nada disso, pessoal. Falaram que era maçã, nada disso. O fruto do conhecimento do bem e do mal, a árvore no livro do Apocalipse,
E árvore, no livro do Gênesis, significa sabedoria. Eu sei o que é o bem e o que é o mal. Eu posso escolher, é uma proposta. No livro do Deuteronômio, que nós vamos estudar o mês que vem, o mês da Bíblia, também vou gravar um vídeo sobre ele, desde 1971, a Igreja Católica Apostólica do Brasil nos colocou a proposta do mês da Bíblia. Então é um mês para nós aprofundar mais a Bíblia ainda. Então, além do livro do Apocalipse, nós vamos fazer um encontrão aqui na nossa região sobre o livro do Deuteronômio. E talvez ter 2 pessoas aqui para gravar, né? Para a gente fazer ao vivo também. E vamos gravar também 2 vídeos para vocês aprofundar. Lá no livro do Deuteronômio, Deus sempre apresenta uma proposta. Olha, aqui está o bem e aqui está o mal. O bem é a vida, o mal é a morte. Por favor, escolha a vida. Aí ele termina aqui, olha lá. Ele termina assim, olha. As árvores, elas servem, as suas folhas servem para curar as feridas das nações. Nunca mais haverá qualquer tipo de maldição. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e seus servos lhe prestarão culto. Ai, que lindo! Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos ficando por aqui. E sempre aprendendo desse Deus da vida, que é aquele que era, aquele que é e aquele que vem. E quem quiser se inscrever, se inscreva lá no WhatsApp para mim, e eu passo vocês no curso do Apocalipse, quarta-feira, agora, dia 2, às 19h30, ao vivo, para quem puder. Quem não puder, vê o vídeo depois. Um grande abraço a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até mais, se Deus quiser.